O administrador Vitor Torres e o cientista da computação Fábio Bacarin decidiram criar o próprio escritório de contabilidade lá em 2014. Mas esse escritório não tinha nada de tradicional. O atendimento era completamente online e boa parte das atividades dos contadores era automatizada. Essa ideia acabou se tornando a startup Contabilizei, e depois o negócio realmente saiu do papel. Hoje, o Contabilizei atende mais de 30 mil empreendedores e já recebeu investimento de empresas como o conglomerado japonês de telecomunicações SoftBank. O Vitor é o nosso convidado de hoje. Ele vai falar sobre o começo difícil, sobre o crescimento e sobre os próximos passos do Contabilizei. Vitor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite hoje. É um grande prazer estar aqui, Mari. Legal, Vitor. Aqui a gente gosta de começar bem do começo mesmo, então queria te perguntar em que cidade você nasceu, em que cidade você cresceu e como é que foi a sua infância e adolescência. Eu nasci em Porto Alegre em 82. Minha infância foi uma infância muito feliz. Eu tinha um irmão mais velho e uma irmã mais nova. E eu sempre perguntava, meus pais sempre me perguntavam o que eu queria ser quando crescer. E eu sempre gostei de aventura, né? Então eu gostava de subir montanha, de brincar, subir de árvore. E eu falava para eles que eu ia ser aventureiro. E o meu pai e a minha mãe, eles têm uma origem muito tradicional. Meu pai é engenheiro, trabalhou em petroquímica, e minha mãe é dentista de formação. E eles olhavam para mim com uma cara tipo, como é que você vai sobreviver sendo aventureiro, né? Mas olhando para trás agora, eu sou um aventureiro, né? O empreendedor brasileiro, ele é um grande aventureiro. E então minha infância foi assim, nasci com essa imaginação de um dia ser um aventureiro, na qual me tornei. E eu já ouvi essa história de que você queria ser aventureiro, inclusive porque você assistia MacGyver na televisão, né? Pra quem não conhece, assim, é uma série de um cara que faz um monte de coisa com poucas ferramentas. Exato, é um espião inglês. E ele montava, ele entrava em dificuldades e ele explicava como é que ele saía dessas dificuldades. Então ele era um canivete suíço, fazia um monte de coisa e muita aventura, e eu falei, poxa, legal ser um generalista, mas ao mesmo tempo ter uma profundidade de conhecimento que te permite sair das situações mais arriscadas possíveis, e me inspirou bastante. E você falou, né, que o empreendedor é um aventureiro, mas eu acho que sua primeira tentativa nessa aventura foi quando você entrou pro exército, né? Você passou 3 anos no exército. Como é que foi essa experiência para você? Bom, foi mais uma aventura para mim. Eu tinha 19 anos e decidi seguir uma carreira militar. E aí saí de Porto Alegre, fui para o interior do Rio Grande do Sul, trabalhar, né? Servir o país. E foi uma experiência muito rica, né? Aprendi muito com liderança, porque eu tinha 19 e 20 anos e comandava um pelotão, então tinha sargentos que tinham a idade do meu pai, que respondiam diretamente para mim. Então, tu saber lidar, né? Tanto com um soldado que está em formação, quanto um sargento que tem a idade do teu pai, é um desafio enorme. Então, além desse desafio de liderança que eu tive, teve vários desafios de sobrevivência, teve desafios de você, de fato, testar os teus limites, saber até onde que você vai, como que você ajuda o seu colega, essa camaradagem toda, que ali você aprende na prática mesmo, né? Não é na teoria que o time é importante, você sente no dia a dia a importância de cada um do time, do que cada um traz de talento dentro do time, como isso fortalece o time, e juntos você consegue sobrepor os obstáculos que lá, como a vida estava prática, né? Você tem que ir para um acampamento, você tem que ir para o meio da selva, lá você sente direto essa dificuldade e a importância dessa força do time. E isso é muito útil, né? Para quem empreende, quem trabalha dentro de uma organização, de uma empresa. Me ajudou muito. E que nem você falou, você entrou para o exército aos 19 anos de idade e passou 3 anos lá, né? Por que você decidiu seguir essa carreira? Era aquele espírito de aventura lá do começo? Como é que você acabou no exército? É uma boa pergunta, assim. O meu pai serviu por um tempo, mas ele serviu por 1 ano só. O meu irmão também serviu. Então, eu acho que eu tenho uma história carregada aqui, eu acho que dentro dos meus genes. E eu acabei seguindo, assim, porque era o que eu acompanhei, né? Acompanhei um pouco meu irmão, acompanhei as histórias que meu pai contava, das amizades que ele fez no tempo de exército, como isso foi importante. Eu vi ele se encontrando com os amigos, e eram amizades muito verdadeiras. Porque quando tu tá num período muito difícil, é ali que você conhece as pessoas. E aí quando você vê uma pessoa, né, nesse momento difícil, você começa a se conectar cada vez mais com essa pessoa, e isso forja uma amizade. E eu queria ter esse tipo de experiência.
E tanto meu pai quanto meu irmão falavam muito bem do quanto você aprende. Eu conseguia enxergar no meu irmão, né, a evolução, a trajetória que ele estava tendo, e achava que seria uma experiência muito bacana para mim, e realmente foi. E naquela época que eu tinha 19 para 20, minha primeira filha estava nascendo com a minha esposa, então era um período que é muito importante assim para mim, né, cheio de mudanças, e eu precisava crescer muito rápido, e eu acreditava que o Exército era uma instituição que me ajudaria a ter esse amadurecimento que era necessário assim para ter uma família aos 20 anos. Eu ia justamente perguntar quais lições que você tirou desse período na sua vida de empreendedor. Você falou dessa questão de poder lidar com gente de diversas idades, diversas patentes, né? Você acha que essa foi a lição que você mais tirou desse período do Exército no empreendedorismo? Eu acho que, além dessa, tem o espírito de equipe, de entender que cada um tem o seu talento, e que não existe pessoa perfeita. A gente às vezes procura, a gente vive num romantismo, num idealismo, né? Quando a gente está procurando pessoas, a gente faz aquele job description, e a gente quer que a pessoa seja assim, porque a gente imagina uma pessoa, um super-homem, uma Mulher Maravilha, no caso, mas não existe. E tu entender e perceber que esse talento da pessoa, e tu potencializar esse talento para dentro do time, e tu entender quais são os outros talentos que o teu time precisa, que se complementam, para mim é um pulo do gato, né? E esses tempos eu até recebi o meu irmão, porque meu irmão trabalhou 5 anos comigo dentro da Contabilizei, e depois ele saiu. Hoje ele trabalha em outras empresas, né, como consultoria, e ele trabalha muito com o C-Level nas outras organizações, e ele me disse: olha, Vitor, o que eu percebo de diferente que você trouxe dentro da Contabilizei foi a tua capacidade de montar um time muito coeso, né? Um time que sem pedigree, a gente não tem um pedigree formado em XYZ, mas a gente tem cada um traz algo muito importante para a mesa, e isso acaba complementando, e isso se forma um time. E eu acho que essa capacidade que a gente tem de identificar os talentos e valorizar o talento, e não só ficar pegando nos pontos a desenvolver, que todos temos, né? E fazer isso como uma alavanca do time, foi algo que eu aprendi no quartel, porque ali você precisa entender quais são os recursos que tu tem, cada um tem uma especialidade, como é que você joga com a especialidade, independente do momento que você está vivendo, né, no terreno que você está, na dificuldade. Então essa alocação de recursos, a valorização dos talentos foi algo muito importante para mim. Acho que um outro ponto importante, assim, Mari, foi a disciplina. E a disciplina militar é algo que você, se você não tem por natureza, não traz isso, ela te ajuda a internalizar. E são pequenas coisas assim que fazem para mim a diferença de disciplina, né? Tu ter a disciplina de começar uma reunião no horário, tu ter uma disciplina de botar uma agenda. Então toda essa disciplina que eu aprendi arrumando a cama todo dia de manhã, fazendo a minha barba, etc., tudo isso tu transpõe pro mundo dos negócios, e não é uma ciência de foguete, mas são pequenas coisas que você faz consistentemente, com disciplina, que ao longo do tempo vai fazer diferença. Então a gente tem dentro da Contabilizei um valor muito legal, que é 1% melhor todos os dias, que justamente pega nesse efeito composto de você estar um pouquinho melhor todos os dias, e quando você olha para trás, é como se fosse o juros composto. Olha para trás, ele deu um salto muito grande, mas tu foi avançando um pouquinho cada vez, e a disciplina te traz isso. E você passou 3 anos no Exército, né? E depois eu li que você cursou administração. Ia te perguntar o que te fez não seguir a carreira militar? Eu sempre quis ser empreendedor, assim, sempre quis trabalhar com empresas, gostava de ler muitos livros sobre negócios. E a administração, para mim, era uma uma faculdade que abria muitos leques. Então, para mim, foi uma decisão muito no-brainer. E eu estava estudando faculdade enquanto estava servindo o quartel. Foi uma decisão muito no-brainer para mim, de quando estivesse próximo de me formar, de eventualmente fazer essa mudança, até para eu me engajar dentro do mercado de trabalho. Porque naquela época, você servir não era algo... não era ele agrega muito mais como soft skill, mas não te traz aquela experiência. Então muitos trabalhos exigiam, você tem que ter no mínimo 1 ano de experiência em X posição para você poder assumir. Então eu achava que quanto mais tempo eu ficasse no quartel, menos tempo eu teria para me colocar mais tempo eu precisaria para me recolocar no mercado.
E ali naquele momento, com 3 anos, eu já tinha absorvido muita coisa dentro do quartel, né? Poderia absorver mais? Poderia, mas eu achava que já era o momento de eu sair. E então foi uma decisão assim mais simples para mim tomar. E ao mesmo tempo, a minha esposa e a minha filha estavam em Curitiba e eu estava no Rio Grande do Sul. Então essa distância pessoalmente também já estava começando a me pegar. Então praticamente foi um casamento, diria um pouco mais provocado pela família, porque você está longe, né? E eu tinha que me deslocar, enfim. E casou com esse momento de eu estar quase me formando e achar que eu tinha que ir para o mercado. E você falou que você sempre quis empreender, né? Desde que idade exatamente que você acha que você tem esse sonho e teve algo assim que foi o estopim para você querer ter o próprio negócio? Tem. Na época que eu estava na faculdade, lá no começo, antes de eu entrar no quartel, eu fiz esse estágio. Então eu trabalhei em algumas empresas de estagiário e aí entrava naquelas grandes empresas e eu tinha uma certeza que eu adoro o negócio, mas eu não gostaria de trabalhar dentro daquele ambiente, sabe? Se ser só mais um ali na cadeira, naquele, né? E lembrando o pessoal aqui que tá nos assistindo, a gente tá falando de 2005, 2004. A gente não tá falando de um ambiente hoje muito mais aberto, né? Era muito mais formal, você era muito mais preso dentro da tua cadeira, né? E não tinha tanta oportunidade assim de crescimento, era um mercado muito mais demorado. E eu via as pessoas com analista júnior para crescer para analista pleno, toda aquela escada era uma escada longa e o ambiente não era um ambiente que eu queria ser. Então eu falei, acho que o que mais bate para mim é montar o meu próprio negócio. Mas eu não fui montar meu próprio negócio de começo. Eu ainda continuei trabalhando com consultoria por um tempo. Uhum. Você ficou mais ou menos 3 anos, se não me engano, né? Nesses cargos de analista e consultor, né? Sim. Uhum. E depois a gente decidiu, minha esposa e eu, a morar fora do país. E daí trabalhei 6 meses de barista, trabalhando em café mesmo, para melhorar o meu inglês. Então foi um trabalho que, nossa, suei muito e passei a valorizar muito mais os garçons, os trabalhos assim mais operacionais, muito, que eu senti na pele o que é. E aí depois de 6 meses eu consegui mover para uma consultoria inglesa e para mim foi assim acho que o 3º ou 4º dia mais feliz da minha vida, porque o primeiro é quando as crianças nascem, né? Mas foi muito legal porque eu cheguei do nada na Inglaterra e trabalhei, né? Poxa, suei muito. E foi um momento onde eu recebi essa oferta de emprego lá para trabalhar numa consultoria só com ingleses. E eu senti, puxa, um brasileiro veio do nada e conseguiu um emprego e batalhou e agora está numa situação onde, pô, eu consigo ter um trabalho de escritório, como eu falava, não um trabalho operacional, assim. Então foi uma galgada importante para mim como pessoa e acho que o 4º dia, o 3º dia mais feliz da minha vida quando eu recebi a oferta. Os 2 primeiros, o nascimento das suas 2 filhas, imagino, né? E aí tá entre o 3º e 4º. O 3º, o casamento, sem dúvida. Muito importante, assim, e a família é uma coisa muito importante. Família que me dá todo o apoio que eu preciso para tocar tudo, sabe? Então são elas, né? São 3 meninas e elas que me apoiam, elas que me apoiaram desde o início. E você falou que você foi para essa consultoria inglesa, né? Porque que um dia, eventualmente, você decidiu voltar para o Brasil. Sim, aí tem de novo uma questão profissional, uma questão pessoal, mais pessoal de novo do que profissional. A nossa filha, ela já estava com 6 para 7 anos e ela só estava falando inglês. E ela estava perdendo contato com os familiares aqui, né? Ela não conseguia se comunicar com meu pai, com minha mãe, porque eles não falam inglês. E aí a gente começou também a pensar que aqui, né, com 7 anos, aqui no Brasil, se inicia o 1º ano. E é muito importante, né, essa alfabetização. Então, para nós era uma bifurcação. Ou a gente ficava mais tempo lá para ela cursar, né? Ou a gente voltava e para nós, morar fora sempre foi uma aventura. De novo, o tema de aventura, né? Mas sempre foi uma aventura, sempre foi um desenvolvimento pessoal meu, da minha esposa. E quando a gente olhou que, poxa, estamos nessa bifurcação, bom, o que o nosso coração diz? O coração diz é Brasil, nosso coração é família, para cá que a gente quer viver, então a gente voltou. E quando a gente voltou, a única coisa que eu sabia que eu
não queria fazer é trabalhar numa empresa. Eu sabia que eu queria montar a minha empresa. E aí surgiu minha primeira empresa. Se eu não me engano, você fundou uma empresa de educação corporativa, né? MindJohn, se eu não me engano. Isso, está correta. Foi uma empresa que a ideia toda, a metodologia toda eu aprendi quando eu estava lá em Londres, porque a gente contratava muitas consultorias para nos ajudar. E eu me apaixonei pela metodologia de desenvolvimento profissional, com cursos de 90 minutos, ao invés de ter cursos de 8 horas, 16 horas, como é tradicional, a gente condensa o assunto, né? São assuntos comportamentais, de feedback, de delegação, de desenvolvimento de carreira. Em vez de ser um dia, você para só 90 minutos. Também gera muita produtividade para as grandes empresas, enfim. E eu quis trazer essa metodologia para cá e montei a minha primeira empresa aqui no Brasil. E aí, quando eu montei, o que eu tive que fazer? Eu tive que contratar um contador. E aí, contratando um contador, eu comecei a sentir a dor que o empreendedor / empresário tem no país, não só lidar com o contador, mas também lidar com toda a burocracia que o nosso governo tem. E aí começa essa pulguinha atrás da orelha, com essas coceiras que eu tinha de empresário, puxa, isso tinha que mudar, era muito tradicional, era muito offline, e para quem está nos assistindo aqui, a gente está falando de 2009, quando eu voltei. Então, a ideia da Contabilizei não tinha nome, não tinha nada, mas surgiu quando eu comecei a interagir com o contador. E a minha empresa passou por 4 contadores num período de 2 anos. E toda vez que eu falava com outros empresários, sempre vinha essa, poxa, você tem um contador para me indicar? E eu falava, não, você tem um contador para me indicar porque eu quero trocar o meu. E aí eu sentia que tinha alguma coisa no ar aqui. Naquele mesmo momento, o que aconteceu é que os bancos, eles também atendiam fisicamente na agência. Estou falando 2009, 2010. E aí eles começaram a criar esse canal digital, que é o Internet Banking, que não é longe do aplicativo que a gente tem hoje, mas era uma forma de você retirar alguns serviços ou substituir os serviços que estavam na agência por uma plataforma online que permite escala, enfim, né? Não precisa que você vá até a agência. E eu comecei a fazer um paralelo com o mundo, né, que eu vivia com o meu contador, né? Eu tinha que entregar documento, buscar documento, assinar documento, tudo muita papelada. E se perdia um tempo nisso. E eu comecei a pensar, por que a gente não monta um serviço que seja online, que a gente consiga escalar também isso, e a gente não só atenda uma cidade, mas a gente conseguiria atender o país todo. Então foi nessas inquietudes, através dessas dificuldades que eu sentia como empresário, que surgiu a ideia da Contabilizei. E eu sei que entre a MindJohn e a Contabilizei, você também montou a Supernova, né? Uma das primeiras aceleradoras de startups do Paraná. De onde que veio esse interesse em startups e ainda mais em acelerar startups? Você está 100% correta. Então, entre 2009 e 2010, quando eu estava sentindo essa dor, até eu montar a Contabilizei, 2013, 2014, teve esse gap de 2, 3 anos. E nesse gap de 2, 3 anos, eu continuei tocando a MindJohn. E aí comecei nessa ideia de aceleradora. E a gente foi a primeira aceleradora do Paraná, chamada Supernova. E eu sempre gostei de negócio e sempre gostei de tecnologia. Eu era o cara de TI dentro da família, né? Precisava mexer no Windows, consertar alguma coisa, instalar uma impressora, todo mundo vinha para mim. E eu adorava mexer com tecnologia, mas eu nunca consegui ver nada prático, nunca consegui aliar a tecnologia com negócios. E nessa ideia, né, que eu sempre tive de trabalhar com tecnologia e negócios, eu comecei a olhar, pesquisar nos Estados Unidos, e a aceleradora era um ambiente bacana. E eu gosto muito de estratégia também, que eu fui consultor, trabalhei com estratégia, e falei, poxa, eu acho que eu consigo unir esse meu conhecimento, consigo criar um ambiente que aqui no Paraná não tem, fomentar o ecossistema de startup, e aí nasceu a Supernova. E foi muito legal porque a gente rodou 3 ciclos de aceleração. E Supernova, que é o nome, ele é um fenômeno que acontece nas estrelas, que é quando uma estrela morre, e ela vai condensando o núcleo dela, quando ela vai morrendo, e quando ela condensa, ela chega num momento que ela explode. E essa explosão, Mari, ela gera mais energia que o Sol vai gerar. Então, é uma energia muito forte. E essa energia, ela nasce outras estrelas. Então, é muito legal olhar para trás e falar, bom, a Supernova, ela surgiu, mas ela morreu para Contabilizei nascer.
Então, foi muito bacana olhar para trás e começar a juntar os pontos e ver essa história e ver que hoje a gente tem uma empresa que é uma referência, né, em startup. É uma empresa que hoje a gente tem 1.000 pessoas já dentro da companhia. Então, é muito bonito ver o que a gente construiu, o que eu tive de apoio também da família para chegar até aqui. E ao todo a Supernova acelerou quantos negócios, mais ou menos? Eu diria, acho que uns 9, 10. Uhum. Mas nenhum andou. E a Contabilizei, ela saiu ali de dentro. Foi no momento que eu comecei a organizar, né? Eu já tinha aprendido um pouco mais sobre tecnologia, startup, modelagem de negócio, e pensei que poderia estar maduro para tocar um negócio. Então a Supernova me ajudou, né? Me amadureceu a entender o mercado de startup, como que uma startup deve crescer. Então eu aprendi bastante, investi ali, não recebi nada em troca, mas ao mesmo tempo eu recebi o grande presente que foi o nascimento da Contabilizei. Uhum. Parece portfólio de startup, né? Você cria 10 e uma deu certo. É isso. E eu lembro que acho que o Fábio você conheceu justamente durante a Supernova, né? Ele veio apresentar uma ideia de negócio para a sua aceleração. Sim, é muito legal que você está trazendo isso, porque agora eu tô rindo que eu fico me lembrando, mas sim, o Fábio trouxe, e a ideia do Fábio era muito legal, que a empresa dele era menu rápido. O que era a ideia? Era pegar cardápios de restaurante e transpor para o tablet, para o menu, né? Para um menu digital. E é claro, hoje a gente está em 2022 e fala, cara, é óbvio, né? Hoje a gente vai no restaurante, tira lá o QR Code e vê o menu. Mas põe lá 2011, 2012. E aí eu falei pro Fábio, eu não conheço o aplicativo mobile, eu não tenho eu não sei se eu tenho algum mentor aqui, eu não sei se a gente consegue te ajudar de fato. E ele continuou vindo, ele continuou insistindo. E ali eu conheci o quão bom ele era tecnicamente e o quão legal ele era como pessoa. E para mim, era o momento de eu chamar ele e falar, Fábio, eu não consigo te ajudar no menu rápido, mas olha, eu tenho essa ideia aqui. E aí eu apresentei, Contabilizei para ele, e naquela época ele estava trabalhando com o menu rápido no tempo de folga dele, porque ele é concursado numa estatal lá do Paraná. E assim que eu apresentei a ideia para ele, ele falou, vou pedir demissão. Eu falei para ele, cara, você é louco? Você tem toda uma estabilidade, funcionário público, você tá louco? Ele falou, não, cara, eu gostei muito da ideia, vamos trabalhar, eu tô louco pra fazer isso, já venho pensando, eu quero empreender, tô contigo. Eu falei, então bora lá, vamos lá. Assim, a gente começou junto. E eu sei que não foi um começo muito, muito fácil, né? Você é administrador, ou seja, você não era nem contador e nem desenvolvedor. Eu sei que assim, que não tinha um super capital assim, pra colocar o negócio em pé. E a sua segunda filha estava nascendo, se não me engano, nesse começo da Contabilizei. Exatamente. Como é que você lidou assim, com esse começo? É difícil, Mari, bem difícil. E de novo, acho que se eu não tivesse família para ancorar, assim, para me ajudar, a gente quebrou um porquinho lá em casa, no bom sentido, né? Pegamos todas as economias e falamos, olha, eu tenho 12, 13 meses de vida como pessoa física, né, para me sustentar e fazer a Contabilizei dar certo. Então, o grande investimento que tanto eu quanto o Fábio fizemos foi raspar o nosso porquinho e investir em manutenção da nossa vida, né, sobrevida com a família, e dedicar tudo que a gente tinha para fazer a Contabilizei dar certo. Então esse é o grande investimento que a gente fez. A minha segunda filha estava nascendo, e aí, obviamente, quando você está numa startup, ela é uma outra filha. Então eu passei muito mais tempo com essa minha outra filha do que, de fato, a minha filha natural, né? Então é o grande investimento que a gente faz das nossas economias, de tempo, e é um momento difícil de escolha, né? Todo mundo julga você, diz que você é louco, você vai deixar assim, o teu porto seguro, você vai deixar o teu salário, mas a verdade é que se você quer empreender, você precisa se planejar para empreender, não pode ser a la louca. Porque você não sabe quanto tempo você tem para validar o negócio, você não sabe quanto tempo ele vai gerar caixa algum para poder pagar o teu primeiro salário. Então, para nós foi o tudo ou nada, mas um tudo ou nada com um planejamento de 12, 13 meses. Então, a gente achava que com 12, 13 meses a gente tinha que dar o nosso melhor. E se não desse, né, as pessoas perguntavam, mas e se não desse certo? Bom, a única coisa que eu ia ter seria a tranquilidade de dizer, bom, eu tentei o meu melhor, eu tentei o meu máximo, do que ficar 50% do tempo aqui e 50% ali.
né? Então, se prepara, foi o que eu fiz, me preparei, juntei um pouco de dinheiro junto com a minha esposa e vai focar, coloca a tua cabeça ali, porque daí tu vai aumentar as chances de dar certo num cenário, né, que montar uma startup é um cenário muito incerto. E que nem você falou, vocês ficaram 12 meses sem receber salário, né, com aquelas reservas que vocês tinham formado, e aí imagino que no final desse período, pelo menos, já deu para dar um respiro, imagino, e vocês conseguiram levar a Contabilizei para frente. Foi muito maluco, porque a gente passou quase um ano, uns 8, 10 meses desenvolvendo um produto para poder botar no mercado, as primeiras automações, enfim. E aí, quando a gente colocou nos primeiros 2, 3 meses, a gente tinha um faturamento de R$2.000. E eu me lembro que eu perguntei pro Fábio assim, olha, Fábio, é o seguinte, tu vive com R$1.000? Ele falou, por que vive com R$1.000? Não, porque a gente agora tem 2.000, eu divido 1.000 para mim, 1.000 para ti, e a gente vive com R$1.000 e a gente já tem esses clientes, eles são contratuais, então a gente tem um ano garantido de R$1.000 para cada um aqui, tá bom para você? Ele começava a dar risada, ele falou, não, a gente tomou a decisão de, com esse dinheiro, começar a contratar a nossa primeira funcionária. Então, demorou mais um tempo ainda para a gente começar a retirar um pouco de dinheiro. E a gente só conseguiu retirar dinheiro porque a gente recebeu o primeiro aporte de investimento anjo. Daí a gente conseguiu tirar um salário super pequeno, mas a gente preferiu continuar investindo na companhia os primeiros, né? Porque a gente ainda tinha alguns meses. Vocês conseguiram esticar um pouco aquela reserva que vocês tinham. Exato, mas foi bem legal porque assim, no momento que entrou o investimento, era o último mês que tanto eu e o Fábio tínhamos para pagar as contas em casa, né? E eu já estava pensando em, de repente, vender o meu carro naquela época para estender um pouquinho ainda mais, mas a gente estava, os primeiros meses nos deram confiança de que a gente tinha alguma coisa. Porque nos primeiros meses, assim, no primeiro mês de empresa que a gente abriu as portas, a gente fez 22 vendas, nunca esqueça, 22 vendas. E quando tu compara com um contador, né, tradicional, um contador tem em média 80 clientes na carteira dele que ele construiu ao longo do tempo. Então a gente, em mais ou menos um mês, a gente fez 1/4, né, da carteira que um contador demora alguns anos para construir. Então isso nos deu muita esperança de que a gente tinha algo legal na mão. E você falou desses primeiros 8, 9 meses que vocês passaram desenvolvendo o produto. Eu acho que vocês dois foram também tipo uns MacGyvers do empreendedorismo, né? Porque você teve que aprender a desenvolver site, atendimento ao cliente e contabilidade enquanto você estava tocando o negócio, né? Sim. Ia te perguntar como é que você arrumou tempo para isso e como é que o empreendedor pode arrumar tempo para se desenvolver enquanto está tocando o negócio também. Você vai ter que... Você vai lidar com vários pratos ao mesmo tempo e a realidade é que você tem 24 horas no dia e você precisa ser muito disciplinado para separar bem o teu dia, né? E eu tive, acho que, felicidade de ter uma esposa que sempre ajudou em casa, então a parte de casa ficava mais com ela e eu conseguia tocar muito do negócio. E eu acho que você falou legal também que MacGyver é uma palavra, é um exemplo que eu uso bastante, que o empreendedor ele precisa ser um MacGyver no começo. Você tem que ser o vendedor, você tem que fazer o site, você tem que pensar na peça de marketing, você tem que fazer estratégia, você tem que fazer o pitch para os investidores, você tem que buscar parceiros para o teu modelo de negócio. Então eu vejo muitos empreendedores que às vezes falam assim, mas eu não sou bom em vendas. Vamos falar, hoje tu digita no Google, tem vários livros que te ajudam a técnica. Tu não vai ser o melhor vendedor da face da terra, mas você tem que ser, no mínimo, bom o suficiente, né? Educado o suficiente, ou aprender as técnicas para que você possa entregar o primeiro resultado, ou construir o primeiro resultado para o negócio. E depois você vai contratar pessoas muito mais inteligentes que você, muito mais experientes para tocar isso. Mas no primeiro momento você precisa ter isso, para gerar valor para dentro da companhia, para que você possa repassar esse valor contratando novas pessoas. E um outro ponto legal do porquê, da importância de ser um MacGyver, é que quando você faz, por exemplo, vendas, ou você faz o atendimento, quando você estiver recrutando alguém para assumir o teu lugar, você vai estar muito mais experiente para entender o que a pessoa vai te dizer e até para colocar os desafios e entender como essa pessoa reage aos desafios. Então, você vai estar numa posição melhor para recrutar. Então, às vezes, eu vejo as pessoas falando, não, então eu vou primeiro receber investimento para daí contratar XYZ pessoas porque eu não sou bom nisso. Pode ser um jeito, né? Não estou dizendo que o meu jeito é o único, mas eu acredito muito nesse jeito que eu fiz porque te dá conhecimento. E hoje eu tenho um conhecimento que eu consigo conversar com qualquer um dentro da empresa e entrar no detalhe se preciso porque eu já vivi aquilo. Isso facilita muito. E aí você tem que fazer tudo isso enquanto você está pensando no seu salário também, que nem você falou, vocês estavam no último mês de contas que vocês tinham como pagar até receber o investimento, né? Ia te perguntar como é que você lidou com esse estresse, com essa insegurança e que lição que você daria para empreendedores nessa mesma situação.
Sim, eu acho que se forem procurar fotos do Vitor em 2012, 2013, vão ver que o Vitor tinha bem mais cabelo do que teve, do que tem hoje, né? Uma brincadeira à parte, cada um tem um nível de estresse que aguenta, né? Então eu gosto de dizer que o estresse é como se fosse uma corda de violão. E cada corda tem a sua tensão, né? Então o Vitor tem um tipo de tensão que eu aguento, a Mariana vai ter um outro, o empreendedor que está aqui vai ter outro, né? E é importante a gente se autoconhecer, ter esse autoconhecimento, para entender qual que é a carga de tensão que cada um de nós aguentamos. E eu acho que por eu ter ter tido filha muito cedo da vida, trabalhei no exército, tive muita pressão, eu consegui lidar com a pressão de uma maneira saudável, mas é uma pressão muito forte de você, né, ter uma situação em casa, não saber se você vai ter dinheiro para pagar algumas contas, e o que isso acarreta para frente, né, em termos de endividamento, enfim. Você ter que performar e fazer o teu negócio funcionar, e é muito difícil no começo, porque às vezes um não que tu recebe de um cliente, às vezes uma dificuldade que você enfrenta, você começa a enxergar que, nossa, isso põe em risco o futuro do meu negócio, porque é tudo muito frágil. Então, saber lidar com isso, você precisa preparar, você precisa ter pessoas que te ajudam, né, pessoas um pouco mais experientes, que você possa ligar e falar, olha, estou vivendo isso. E aí a pessoa mais experiente te contextualizar para que você possa botar a bola no chão e poder jogar. E hoje eu acho que a gente tem um mercado muito mais maduro aqui no Brasil, para o empreendedor que está começando, para que ele possa ter esses braços, esse apoio, esse ombro, para tocar o que precisa ser tocado aqui no Brasil, nas mudanças que a gente precisa fazer no nosso país para que ele seja um país cada vez mais competitivo e melhor. E essa situação difícil foi acontecendo até o primeiro investimento anjo de vocês, né? Qual que foi o valor e quando que esse primeiro investimento aconteceu? A gente nunca revelou o valor do aporte, mas eu vou revelar. A gente recebeu R$700 mil de investimento anjo lá em 2014, começo de 2014. E desde então a Contabilizei não parou de crescer, né? Ia te perguntar, assim, para quem nunca ouviu falar de Contabilizei, você puder falar um pouquinho qual que é o problema que vocês resolvem e como que vocês resolvem. Eu sei que vocês começaram com contabilidade online e foram expandindo ao longo dos anos, né? Se você puder dar esse overview. Claro, claro. A Contabilizei é um escritório de contabilidade e a gente ajuda micro e pequenas empresas a abrirem o seu negócio, o seu CNPJ, a manter o seu negócio de acordo com a legislação. Então, a gente calcula os impostos, a gente envia as obrigações, a gente faz os livros contábeis. Então, toda a burocracia para que o empreendedor possa estar tranquilo, a gente cuida, né? E a gente ajuda ele hoje com abertura de conta corrente, a gente ajuda ele com plano de saúde. Então, a gente ajuda o micro e pequeno empresário a resolver toda a parte de administrativa financeira dele, para que ele possa focar naquilo que ele, de fato, é bom, né? Que é o core da empresa dele. E quais estratégias que vocês usaram nesse começo da Contabilizei para fazer ela crescer? Eu sei que vocês oferecem um serviço de abertura gratuita de empresas, por exemplo. Essa foi uma das estratégias? Foi uma das estratégias de 2015, mas teve algumas coisas que a gente fez em 2014 que são muito legais contar. A gente sempre entendeu que o nosso serviço, Mari, era um serviço muito baseado em confiança. E então a gente investiu sempre muito num atendimento muito legal para o nosso cliente. Então, os primeiros atendimentos, quem fazia era eu era o customer support ali, e então me ajudava a entender mais o nosso cliente, mas ao mesmo tempo me fazia garantir que ele ia ter um serviço muito acima da expectativa dele. E isso fez com que muitos clientes acabassem indicando outros clientes. Então, isso nos ajudou no crescimento, essa propaganda boca a boca, através de um serviço muito bom e através de um preço muito competitivo. Enquanto um contador cobrava um salário mínimo, a gente cobrava 1/10 do salário mínimo para fazer o mesmo serviço numa qualidade que o nosso cliente percebia como uma qualidade superior. E naquele ano, a gente ainda cobrava pelo serviço de abertura. E aí, o que aconteceu ao longo de 2014... naquela época a gente tinha um site e no site tinha um telefone fixo, porque naquela época, né, o telefone fixo era sinônimo de confiança, você ter uma empresa estabilizada. Hoje em dia a gente quer mais usar o WhatsApp, enfim, né, que era o número de celular. Mas naquela época tinha um número de telefone fixo que tinha um siga-me pro meu celular.
Então, as pessoas ligavam pro site, falavam comigo e falavam assim, poxa, Vitor, tá muito barato. E quando a esmola é demais, o santo desconfia. Naquela época era R$99 o serviço. O contador era quase R$1.000, R$99. E eu pensei, bom, se tá muito barato, então vamos aumentar um pouco o preço. De repente, a sensibilidade, né, do cliente. E a gente foi a R$149. E aí, meio que parou essas perguntas. E aí as coisas foram... A gente foi crescendo ao longo de 2014 e a gente começou a pensar quais seriam as estratégias de 2015. E naquele momento, a gente tinha recebido um aporte da Casec, os fundadores do Mercado Livre, que investiram no Nubank, enfim, em outras empresas, Quinto Andar e tal. E aí eu já começava a ter uma estrutura de governança, né? Já tinha um board, que eu tinha que ter reuniões mensais, enfim. E naquela época a gente estava pensando como é que a gente ia fazer a estratégia de crescimento de 2015. E aí, o que aconteceu foi que a gente começou a pensar, agora que a gente já tem uma base, o boca a boca está funcionando, por que a gente não vai ser mais agressivo no preço? A gente conseguiu investir no produto e conseguiu ter as automatizações. Por que a gente não consegue pegar esse gap que a gente construiu de automatização e reverter isso em economia para o nosso cliente? E a gente começou a discutir isso e falamos, bom, a gente consegue fazer um preço super competitivo e ainda assim ter uma margem muito boa a R$49. Então, de 149 para 49. Então, a gente reduziu 2/3. E aí, em dezembro, eu comuniquei todos os clientes da base. Falei, olha, porque a gente leva muito a sério, né? A gente não gosta daquele serviço de telefonia onde você, que é um novo cliente, você paga um desconto e o cara que está na base, já é um cliente antigo, paga mais do que você, né? Eu acho que todo mundo aqui já experienciou isso. E a gente não queria isso. Então, o efeito do novo valor também se aplicaria à base de clientes. E eu mandei um e-mail para a base de clientes dizendo, olha, a gente investiu em automação, isso nos permitiu aumentar a nossa margem e a gente quer repassar a parte da margem para você, enfim. E a gente, a partir de janeiro, vai, ao invés de 149, vai passar a 49. Acho que choveu a minha caixa de e-mails dos clientes dizendo, nós amamos vocês, nossa, a gente acredita muito. E de certa forma foi a grande gratificação para eles, que a gente entregou para eles, por eles terem acreditado. E isso fez com que o nosso faturamento, em janeiro de 2015, caísse 2/3. Porque nossa base, né? Caiu 2/3. E aí eu me lembro que no board eu tive que explicar isso, né? Para o nosso investidor, ó, nosso faturamento caiu 2/3. Só que as nossas vendas aumentaram 10 vezes. Uhum. Então a gente começou a crescer muito rápido e logo a gente compensou esse faturamento pelo crescimento do número de clientes. E ali também a gente passou, ao invés de cobrar abertura, a gente começou a falar, bom, vamos ofertar abertura de graça, vamos estimular a formalização de negócio no Brasil, porque está em linha com o nosso propósito. E ali a empresa começou a deslanchar mesmo. Então teve essa equação um pouco complicada de precificação, né? No começo vocês tiveram que aumentar o preço para a pessoa perceber o valor e só quando vocês tinham uma boa base vocês conseguiram reduzir o preço de novo. Exato. E aí compensou no caso. Exato, porque daí a gente tinha uma base suficientemente grande e já tinha experienciado o nosso produto por alguns meses que pudesse falar bem da gente. Não, o preço é esse, mas o serviço é muito bom. E isso deu confiança para outros, né, no boca a boca virem mais rápido pra gente. E eu lembro que essa questão de preço, acho que até, inclusive, gerou um certo problema com a associação que representava o setor de contabilidade, né? Essa questão de vocês cobrarem um preço muito abaixo da média do mercado e também ter algumas atividades que eram automatizadas, né? Se você puder explicar um pouco mais o que aconteceu. Claro. A gente é uma empresa regulada, é um mercado regulado, né? E quem nos regula é o Conselho Federal de Contabilidade, que é uma autarquia, né? Pelo governo, o governo instituiu essa autarquia e ele precisa zelar, ele tem uma responsabilidade civil, né, perante a população, não perante os contadores, perante a população. Então ele nos audita, ele cuida, né, ele regula o mercado para que a população, os empresários, enfim, estejam ok, né, com o serviço que é prestado de contabilidade. E obviamente a gente causou um certo desconforto na indústria porque a gente veio com uma proposta totalmente inovadora, uma proposta diferente e uma proposta que ameaçava, né, no ponto de vista deles, ameaçava a classe. Então a gente teve um trabalho muito longo de mostrar quem a gente era, que a gente fazia tudo dentro das regras, que a gente, né, cumpria com todas as normas, e isso demorou um tempo.
E até a gente conquistar essa confiança do órgão, até ele vir fazer as fiscalizações necessárias, a gente teve algumas discussões, e entre elas o preço. Mas o que sempre nos deixou tranquilo é que a gente sempre jogou dentro das regras, né? Então, muitas vezes eu ia para alguma discussão e eu vinha mais bem fundamentado porque eu conhecia mais as normas do que algumas pessoas que vinham discutir comigo. Então, isso a gente nunca teve nenhuma situação onde a gente infringiu algum ponto. Então, tinha uma discussão de não pode ofertar o valor no site, né? A gente conseguiu mostrar que sim, a norma permite a gente mostrar o valor no site. Então, a gente sempre mostrou o valor no site. Mas hoje a gente tem uma relação muito mais tranquila, eles entendem. E eles entendem que existem diferentes perspectivas dentro do mercado, diferentes segmentações dentro do mercado. A Contabilizei atua numa, né? E tem mercado para todo mundo. O Brasil é muito grande, a gente tem mais de 20 milhões de CNPJs no Brasil. Eles precisam de CNPJ, eles precisam de contador. E a gente tem 70 mil escritórios de contabilidade. A Contabilizei é um deles, né? É o maior, disparado, mas atua num nicho. Eu ia justamente perguntar se não te bateu uma insegurança nesse momento. Imagino que tem muito empreendedor que está num ramo regulado e fica pensando se vai ter alguma legislação algum dia que vai fazer ele fechar as portas, né? Te bateu insegurança ou você acha que esse estudo que você fez da legislação te deixava mais tranquilo? Eu nunca imaginei que pudesse ter alguma mudança na legislação que colocasse o nosso negócio em risco. Então eu sempre olhei se o que a gente estava fazendo atendia ou não atendia as normas vigentes, né? Porque sempre que... Qual que é a nossa proposta como Contabilizei? É melhorar a sociedade, certo? Qual que é a proposta da autarquia CFC? É melhorar a sociedade também. Então a gente não imagina que o conselho vai colocar alguma norma que não beneficie a sociedade. Então sempre que a gente estiver olhando para a sociedade como um todo, e a sociedade, a gente, na nossa perspectiva, são os micro e pequenos empresários, então sempre que a gente estiver focando neles, a gente acredita que a gente vai estar alinhado com o conselho. Então, a minha maior preocupação sempre foi de entender se a gente estava dentro da norma ou não, né? E às vezes a norma tem uma questão de interpretação, uma interpretação, como qualquer lei no Brasil, né? Então, essa sempre foi a preocupação e eu passei muitas noites sem dormir. De fato, muitas dores de barriga, porque tu sente todo o teu investimento, a minha vida estava ali, minha vida profissional estava na Contabilizei. Eu tinha dedicado todo meu porquinho, né, da família, a gente tinha dedicado. Então, tu te sente muito ameaçado com isso. Mas uma das coisas que, quando eu falo sobre esse assunto, uma das coisas que sempre me deixou tranquilo foi que a gente sempre jogou dentro da regra. Então, sempre que tu joga dentro da regra, eu posso encostar a orelha no travesseiro de noite e eu vou dormir bem, porque eu tô jogando dentro da regra. E como você falou, Vitor, a gente tem 70 mil escritórios de contabilidade aqui no Brasil e a Contabilizei é o maior deles. Ia te perguntar os números atuais da Contabilizei, seja em termos de número de contadores na equipe, número de clientes que vocês atendem e que número mais você puder abrir. A gente, sim, é o maior escritório de contabilidade, temos mais de 30 mil clientes, a gente tem um time de mais de 1.000 pessoas trabalhando tempo integral dentro da Contabilizei, a gente não trabalha com nenhum terceiro, a gente não trabalha com nenhum escritório terceirizado, todos os contadores são Contabilizei, né? A gente tem mais de 150 contadores, né? E a gente tem um time de mais de 500 pessoas que ajudam o nosso cliente a resolver todas as dúvidas, todas as questões burocráticas, desde a abertura, a contabilidade, a conta bancária deles. Então a gente ajuda de todo o processo, inclusive no plano de saúde deles. E faturamento, imagino que vocês não possam abrir, né? A gente não abre o faturamento, Mari. A gente não abre, a gente recebeu... a última rodada foi de 60 milhões de dólares, o que na época dava 320 milhões de reais, liderada pelo SoftBank. Quem seguiu a rodada foi Goldman Sachs. Então a gente tem no nosso cap table SoftBank, Goldman Sachs, Kazakh, Point72, que é um fundo nova-iorquino. A gente tem Kona, a gente tem o Banco Mundial e a gente tem a Proven, que é da Prudential. E ao todo, quanto que a Contabilizei captou com esses investidores? Mais de 500 milhões de reais ao longo desses 8, 9 anos de companhia. E que nem você falou, essa última rodada recentemente de 320 milhões de reais, para que vocês usaram especificamente essa rodada? E já aproveito para te perguntar os próximos passos da Contabilizei. A gente sempre investiu em pessoas
e tecnologia. Para nós é a fórmula de sucesso, assim, para a gente, né? Em termos de pessoas, a gente não está falando só em mais contratação, mas em desenvolvimento de pessoas, para que a gente consiga ter cada vez mais um produto melhor e um serviço melhor para o nosso cliente. Isso é super importante para a gente. E tecnologia nos ajuda a escalabilidade, nos ajuda a trazer produtos cada vez melhores, a elevar a nossa satisfação também, através de uma jornada cada vez mais simples, dado que a gente, Mari, a gente é o meio do caminho entre o empresário e o governo. E o governo, a gente não consegue mexer muito, né? Então, o governo, ele define quais são as obrigações, define a alíquota, define como é que tudo vai ser calculado. E a nossa função, e é por isso que a gente nos auto-intitula lá dentro, que nós somos guardiões. E isso tem dois efeitos, né? O primeiro, por que nós somos guardiões? Porque nós somos guardiões da burocracia para o nosso cliente. Então, a gente está no meio do caminho e não importa o que o governo faça em termos de burocracia, a gente não vai passar essa burocracia para o nosso cliente, nós temos que parar ali. E para isso, a gente precisa de muita tecnologia. E o outro ponto, né, de por que nós somos guardiões é que porque a gente acredita muito em pessoas, a gente trabalha muito forte a nossa cultura lá dentro. Então, nós somos o guardião da nossa cultura também. Cada um dos 1000 contabilizeis que a gente tem ali dentro, cada um deles são um guardião ou guardiã da nossa cultura para internamente e da burocracia para o nosso cliente. E eu estava lendo também que vocês iam investir esse dinheiro também em expansão de verticais, né, acrescentando mais serviços financeiros e também para abrir lojas físicas, né, que é curioso, a gente sempre acha que é curioso um negócio que nasceu digital, depois abre loja física, né? Sim, eu acho que respondendo a tua pergunta anterior, que é a expansão, né, o que a gente está olhando também, além de pessoas e tecnologias, a gente ao longo do tempo vem ajudando a aumentar um pouquinho o nosso segmento de atuação. Então, antes a gente atuava muito forte com o micro e pequeno empresário que era mais ligado com tecnologia, né, uma pessoa mais digital. Hoje a gente está olhando que existe também um mercado muito carente de pessoas que não estão próximas da tecnologia ou não enxergam ainda a contabilidade muito vinculada à tecnologia na forma de interagir. Então, a gente está desenvolvendo novos planos, né? A gente recentemente lançou um plano específico para pessoas que têm um faturamento um pouco maior, que têm uma necessidade de ter um serviço de concierge, né? Que a gente chama de experts, onde ele tem um atendimento totalmente dedicado para ele, não só nas rotinas contábeis, mas também nas rotinas financeiras. A gente também começou a perceber que o nosso cliente, ele é uma pessoa física no final. Ele tem a empresa dele, mas ele é uma pessoa física. Então, ele está nos shopping centers, né? Ele vai fazer a compra pessoa física dele e a gente começou a enxergar que é uma oportunidade da gente estreitar o relacionamento com o nosso cliente. E a gente começou a abrir lojas em shopping. Então, o primeiro que a gente abriu foi no Shopping Eldorado, aqui em São Paulo. Logo na sequência, a gente abriu no Barra Shopping, no Rio de Janeiro. Abrimos agora na Cidade Jardim, ali na Avenida Paulista. Vamos abrir em Belo Horizonte e nas demais capitais. Então, a gente tem feito um trabalho de estar cada vez mais próximo do nosso cliente, para que o nosso cliente, ou potencial cliente, nos conheça, entenda que nós somos uma empresa sólida, né? Então, para alguns, essa solidez ela é representada nesse trabalho offline. E esse aporte de 320 milhões de reais vocês captaram recentemente, né? Mas ia perguntar se vocês já estão planejando uma próxima rodada de captação, privada ou pública? A gente está muito focada, Mari, em executar o plano. Então, quando você vai para uma rodada de investimento, você apresenta um plano, né? Olha, tudo que eu construir como companhia, essa aqui está a atração do nosso negócio, esses aqui são os investimentos que a gente quer fazer, para tanto a gente precisa de X, né, de dinheiro para a gente poder executar. Então agora é o momento da gente se fechar um pouco dentro de casa e fazer todos os investimentos que a gente precisa fazer, colocar os projetos importantes no trilho para que eles possam tracionar. E daí eles tracionando, a gente pode pensar numa próxima rodada, mas ainda é muito incipiente para nós. E a Contabilizei aparece frequentemente naquelas listas de próximos unicórnios, né? E a última vez que a gente conversou, você inclusive mencionou que se a Contabilizei virar um unicórnio, você também não vai contar para ninguém, então a gente não vai saber. Por que você toma essa decisão?
ela é muito fundamentada no sentido de o porquê que a Contabilizei existe. E eu acho que a Contabilizei não existe para o Vitor, ela não existe para se tornar um unicórnio, ela não existe para ganhar algum prêmio, isso vai ser uma consequência, né? Então, eu gosto de focar e trabalhar dentro da equipe, trabalhar com o mercado, que a gente está construindo um produto para uma economia real, um problema real brasileiro que é a burocracia. E eu acho que o nosso discurso, a nossa mente, ela tem que estar focada em resolver esse problema. E não eventualmente em, puxa, qual que é uma valuation? Será que uma valuation unicórnio não é? E vir aqui e falar unicórnio. Então, eu gosto de ter uma postura muito mais prática do porquê que a gente está aqui e tentar manter esse discurso. Se um dia a gente virar unicórnio e a gente decidir falar, a gente vai falar, mas não é algo que a gente tem uma vontade... A vontade é ajudar nosso cliente. A vontade é tirar a carga que ele tem de burocracia, a carga de dificuldade que ele tem para empreender aqui no país. Se nós aqui que estamos trabalhando e estamos sendo empreendedores, a gente sabe o quão difícil, imagina para uma pessoa que tem que coloca também a vida dele ali, que paga as contas da família ali. Então, o nosso foco tem que ser, de fato, em ajudar. E aí eu ainda complemento, para corroborar com a minha explicação aqui, com a minha justificativa, para ver que é algo real. Muita gente pergunta para a gente se a gente vai para fora do país, se a gente vai atender a América Latina, se a gente vai atender Estados Unidos, enfim. E muitos investidores me perguntam isso no processo que a gente está captando. E a minha resposta categórica é não. Por que não? Porque o nosso foco está aqui no Brasil. E por que está aqui no Brasil? Porque nós temos um problema real aqui, né? Nós temos 20 milhões de empresas que contribuem em 30% com o PIB, Produto Interno Bruto, né? Que contribuem com 50% da mão de obra formal. A gente tem menos de 1% do mercado. Ou seja, o que a gente está se propondo a fazer, a gente está muito incipiente ainda, né? E adicionar outros países significa desviar o nosso foco. E o nosso compromisso é com o mercado brasileiro. Então, a gente primeiro precisa ajudar o empresário brasileiro, porque é isso que vai fazer diferença para nós. A gente diz que o sucesso do micro e pequeno empresário é o sucesso do nosso país, porque ele gera 30% do PIB, ele gera 50% da mão de obra. Imagina se a gente entregar mais sucesso ainda para o nosso micro e pequeno empresário, o quanto de sucesso ele não vai poder entregar para o nosso país, e o quão melhor o nosso país vai ser, o quão mais competitivo ele vai ser. Então esse é o grande propósito da Contabilizei, e eu me conecto muito forte com isso, porque, né, você falou do meu passado ali, né, eu servi o país, eu acredito muito no nosso país, e então eu encontrei na Contabilizei a minha forma de continuar contribuindo com o país, olhando para um país cada vez melhor, porque esse é o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, enfim, então eu acredito nisso. Quando a gente chegar, se a gente chegar num momento onde a gente, olha, puxa, estamos, né, com X% do mercado, estamos atendendo muito bem o empresário brasileiro, podemos explorar lá fora? Podemos. Mas primeiro nós vamos ter que fazer o nosso dever aqui dentro, que é o nosso propósito. E eu queria te perguntar sobre concorrência dentro do mercado brasileiro, né? A gente tem algumas startups que também atuam no ramo de contabilidade, por exemplo, Conta Azul, que já apareceu inclusive aqui no episódio 121, mas também temos os escritórios de contabilidade tradicionais e tem ainda informalidade, o empreendedor que decide que não vai ter um contador, não vai se profissionalizar. Para você, qual que é a maior concorrência e qual que é o grande diferencial da Contabilizei? A nossa maior concorrência, se a gente for falar em concorrência, né, é obviamente o contador tradicional, porque a gente tem 70 mil escritórios de contabilidade e eles são o único que oferecem o que a Contabilizei oferece. O Conta Azul, ele é um software de gestão que se conecta com o contador, para o contador ofertar o serviço de contabilidade. Então, a Conta Azul, ela não oferece o serviço de contabilidade, né, ela é um complemento. Então, o contador seria um concorrente direto, muito embora a gente não enxerga eles como concorrente, né? A gente enxerga como colegas de profissão, né? A gente atua num nicho e os contadores estão se ajustando para trabalhar em outro nicho que a Contabilizei não está tocando e não vai tocar. E o nicho é especificamente aquele do micro e pequeno empreendedor, né? Que agora vocês também estão começando a expandir para com maior faturamento também. Isso, mas dentro
dessa linha de micro e pequena empresa, né? Então, só para dar um exemplo, né? O que é uma micro e pequena empresa? Dados da Receita Federal. É aquela que tem até 2 funcionários, é aquela que fatura 360 mil no ano, e a gente tem um outro hall de empresas que faturam acima de 360, 700, 1 milhão de reais. E a contabilidade não está indo acima de 1 milhão de reais. Tem muita empresa acima de 1 milhão de reais que precisam de um serviço onde o contador, ele, para essas empresas maiores, vai ofertar um serviço muito, muito melhor do que a gente oferta hoje. Né? Então, inclusive, a gente não pega empresas que têm um faturamento acima de 1 milhão. Então, a gente se distingue ali e cada um opera mais ou menos no segmento. E agora entrando mais numa parte de retrospectiva, Vitor, eu ia te perguntar, nessa trajetória toda, qual que você acha que foi o momento mais difícil para você e como é que você superou esse momento? Acho que o momento mais difícil foi 2016, quando a gente foi para o nosso Series A. E só fazendo uma recapitulação aqui, 2016 o mercado é totalmente diferente de 2021, 2022, né? Não tinha muitos venture capital aqui, não tinha muitos fundos, né? E o mercado de fora, quando a gente foi fazer o pitch para o mercado de fora e buscar investidores, o que a gente ouviu é que em 2016 o Brasil ia enfrentar uma grande recessão. E como a gente estava trabalhando com pequenas empresas, esse é o primeiro mercado que ia sofrer bastante. E o meu contra-argumento para os investidores gringos era que era justamente o melhor período da Contabilizei. Porque quando há uma recessão, é o primeiro momento que o empresário tem de cortar custos. E quando ele corta, né, e nós estávamos propondo um serviço de contabilidade por uma fração do preço na qual ele pagava. Mas eles não acreditaram na minha palavra, né? Não acreditaram nessa minha tese. Então foi muito difícil para nós levantar o capital, porque não acreditavam na gente por causa da recessão. E aqui no Brasil, não tinham muitos fundos capazes, naquele momento, de fazer um Series A. Então, hoje tu olha, não tem muitos fundos que fazem Series C aqui no Brasil. Por isso que a gente foi lá para fora buscar o Series C. Mas naquela época não tinha nem Series A aqui no Brasil. Hoje tem muito legal, hoje tem muito Series A. Mas enfim, a gente não tinha muita oportunidade e a gente conseguiu uma oferta de um fundo brasileiro, que a gente, assim, é muito grato, que foi a eBricks, que hoje virou IGA. E para nós a gente estava assim, um pouquinho menos de um mês de caixa, quando a gente de fato recebeu o dinheiro. E é muito difícil, não só o processo de captação, mas tu olhar para dentro da casa, você vê cerca de 100, 150 pessoas e eles dependem da Contabilizei para ter, né, dependiam da Contabilizei para ter o salário, para pagar as contas dele. Então é uma responsabilidade muito grande que a gente tem e a gente estava no limite, né, de caixa para a gente honrar com as nossas obrigações. Foi muito estressante. Mas, ao mesmo tempo, logo em sequência, foi um momento muito importante, porque que a gente chama de o maio mágico de 2016, foi que a gente conseguiu a Series A, a rodada de investimento, a gente tinha batido 5 mil clientes na nossa base, e a gente tinha sido aprovado como empreendedor Endeavor. Então, foram 3 grandes conquistas num ano que começou muito difícil pra gente, mas como todo empreendedor a gente tem que fazer do limão uma limonada. E ali a gente conseguiu virar um pouquinho o jogo. E de novo vocês estavam a um mês do caixa acabar, né? Que nem vocês estavam lá no começo, só que dessa vez vocês tinham muito mais funcionários, então responsabilidade pesou mais, né? Sem dúvida, sem dúvida. E ali não era vender meu carro que ia conseguir pagar a folha, entendeu? Naquela época, em 2014, no começo era só vender o carro e a gente ia conseguir respiro para mim e pro Fábio. E eu acho que outra história curiosa, assim, das suas dificuldades, se eu não me engano, você teve um período que você acordava 4 da manhã para poder para poder trabalhar, para depois poder ficar com a sua família, né? Sim. Eu ia perguntar se você parou de fazer isso finalmente, se conseguiu mais um tempo, ou você continua acordando 4 da manhã. Tem um post meu que eu botei nas redes sociais, justificando por que eu acordava de madrugada. E o racional era muito, muito em linha com aquilo que eu te falei, que o empreendedor tem 24 horas e a gente precisa ser disciplinado com aquilo que a gente escolhe para investir o nosso tempo.
Então, eu sabia que que eu tinha que dar atenção para minha família, isso era importante. Eu tinha que dar atenção para o negócio e eu tinha que dar atenção para o Vitor, porque se o Vitor não tem atenção, todo o resto vai cair. Mas eu não conseguia dar atenção para mim, eu não conseguia mais correr, eu não conseguia mais cuidar de mim. E então eu comecei a enxergar na madrugada a oportunidade de eu cuidar de mim, para que eu pudesse depois cuidar da minha família e depois pudesse cuidar do negócio, porque no negócio eu nunca sabia que horas eu ia sair. Né? Então eu comecei a acordar 4:30 da manhã, todos os dias, para que eu pudesse correr, meditar, enfim, fazer o Vitor, né? Cuidar do Vitor primeiro, botar a máscara em si, né? Como a gente escuta no avião. E depois eu tomava café com a minha família, acordava minhas filhas, enfim, levava elas para a escola, e aí eu ia pro negócio, né? Ia pro trabalho. E essa disciplina se perdurou por muito tempo. Hoje eu não acordo às 4:30, eu acordo às 5. E o pessoal geralmente me pergunta, mas... não mudou muito. Mas que horas você dorme? A questão é só que eu mudei, eu shiftei aqui o período de ir pra cama e de acordar, de dormir e acordar, né? Então, eu durmo minhas 6h30, 7 horas, mas então eu acabo indo pra cama 10, 9:30, né? Para eu ter minhas horas de sono, para que no dia eu possa estar bem. Mas é a forma que eu encontrei que funciona para mim. Então, às vezes as pessoas falam, poxa, Vitor, mas eu não consigo acordar tão cedo quanto você. Bom, é que de repente você é uma pessoa mais de noite. E você precisa modelar o seu dia de acordo com o seu nível de energia. Então foi mais uma questão de disciplina do que, de fato, ter que sacrificar o seu sono. Ah, sem dúvida, sem dúvida. E você, eventualmente, como empreendedor, e acho que como qualquer profissional aqui, vai ter períodos durante o ano que a gente vai sacrificar um pouco de sono em função de alguma coisa que esteja latente lá dentro da empresa e que precisa ser feito, né? Às vezes é na empresa, às vezes no cunho pessoal, alguma coisa está acontecendo que a gente precisa sacrificar. Mas ele não pode ser muito longo, porque isso afeta a tua saúde. Isso afeta depois a forma como você pensa, né? Então, se tu fica 3, 4 dias sem dormir direito, teu humor vai alterar, enfim, tua capacidade de concentração. E isso, ali ele começa... não é mais quantidade que funciona, né? É a questão de qualidade. Então, não é quantas horas você trabalha, mas o quão bem você trabalha. E para você estar bem, você precisa cuidar de si, dormir bem, etc., comer bem. E ainda nessa onda de conselhos, né? Quem nos ouve ou nos assiste gosta muito de saber também recomendações de livros. Eu ia te perguntar quais que são as suas obras de cabeceira. Eu tenho um que eu amo de paixão, assim, os livros do Jim Collins. Tem uma Feitas para Vencer. É muito legal. É um livro que eu recomendo, assim, para todo empreendedor. Eu escutei outras dicas de livros aqui do Zero ao Topo. Então eu recomendo todos que foram passados. Assim, são livros muito bons, mas eu acho que esses do Jim Collins, eles têm uma pegada um pouco diferente e eles trazem muita lição. Por exemplo, esse livro, ele é um livro que fala de por que empresas cresceram 10 vezes e outras não, da mesma indústria. Então, ele investiga bem e ele consegue encontrar alguns padrões de comportamento do time de executivo, da cultura, enfim, do porquê que cresceu 10 vezes num período de X tempo, né? E as outras não cresceram. E ali te dá muitos insights de como é que você consegue organizar o negócio para que você possa dar esses saltos. E a gente falou bastante da sua trajetória, mas você também, acredito que testemunhou a trajetória dos mais de 30 mil empreendedores que a Contabilizei atende. E eu ia te perguntar qual que é o maior erro que você vê esses empreendedores cometendo? Acho que o maior erro que o empreendedor comete é quando ele mistura a pessoa física com a pessoa jurídica. Ele mistura as contas de pessoa física na jurídica, né? Então, ele tem uma conta de pessoa física e ele transaciona tudo lá na pessoa física. Então, ele transiciona as contas da empresa na pessoa física e ele acaba misturando o que é lucro, o que é uma retirada dele de prolabore, enfim. Então, é muito importante que o empreendedor separe isso e ele tenha o fluxo de caixa da empresa dele, né? Todos os relatórios contábeis, enfim, da empresa dele, e ele tenha o fluxo de caixa dele como pessoa. Porque senão tu não consegue mais saber o que tu tem a receber, e essa mistura, ela tem um caminho só, e é o caminho da falência, é o caminho de não conseguir pagar as contas e morrer. Então o empresário ele precisa separar isso e precisa ter a disciplina financeira de registrar o que é cada um dos gastos, de olhar para o fluxo de caixa e entender que o fluxo de caixa é o rei.
né? Não importa o quanto você está faturando, importa o quanto você tem em caixa e você consegue honrar as dívidas que você tem, né? Infelizmente todos nós, a gente não é preparado, a gente não é educado financeiramente na escola, a gente não é educado financeiramente na faculdade. Por exemplo, a minha mãe é dentista e ela sempre dizia para mim, olha, poxa, em odontologia eu não tive uma cadeira de administração, mas o que a maioria dos dentistas fazem quando se graduam? Vai montar um consultório, né? Mas para gerir um consultório, fazer a gestão, você precisa entender de fluxo de caixa. Você tem compras a fazer, você tem pagamentos a realizar, você tem que cobrar dos clientes. Então, equipamentos você tem que comprar, parcelar, financiar, enfim. Tudo isso requer uma gestão. E se isso não é bem feito, tu pode até ser um profissional bem-sucedido, mas às vezes é um profissional bem-sucedido falido, porque você não tem fluxo de caixa. E para fechar, Vitor, eu queria te perguntar que conselho que você daria para si mesmo quando você começou a sua jornada como empreendedor e que você deixaria também para os empreendedores que estão nos assistindo ou ouvindo? Acho que o grande conselho que eu daria é escolha muito bem as pessoas que vão estar ao teu lado. Porque são essas pessoas que vão fazer a diferença se o negócio vai ser bem sucedido ou não vai ser bem sucedido. São as pessoas. E as pessoas, eu digo, não só os colegas de trabalho, os sócios, mas também as pessoas que estão à tua volta, né? Familiares, amigos, porque se você não tem o apoio deles e você não tem o suporte, dificilmente você consegue. Você tem que ter uma inteligência emocional muito forte para ter. E às vezes a gente subestima quem está do nosso lado. E quem está do nosso lado é a nossa âncora, é o nosso porto seguro. E tu poder confiar nas pessoas que estão do teu lado, seja dentro da empresa, seja fora, te dá força e te dá energia, te dá tranquilidade para tu poder sobreviver à montanha-russa que é empreender. Né? Um dia você recebe um sim, nossa, o negócio vai decolar, outro dia seguinte você recebe um não vou ter dinheiro para pagar nada, um cliente negou, o fornecedor não quis, enfim. Então as pessoas que tu te cerca, elas vão fazer, é ali que você vai separar, ali é uma bifurcação do seu negócio. E eu tive muita sorte na escolha. Eu digo sorte porque eu não estava consciente. Hoje eu olho para trás e falo o quão importante foi cada uma das pessoas que eu escolhi para estar ao meu lado. E isso geralmente a gente negligencia, porque a gente olha outras coisas dentro do negócio. Então, escolha muito bem as pessoas. E a gente tinha um lema, depois que a empresa foi crescendo, a gente tinha um lema que eu aprendi no livro que eu li, que é muito importante, primeiro, as pessoas certas dentro do ônibus. E depois você dirige o ônibus para onde você tem que ir. Mas se você não tem as pessoas certas, não funciona. E ali caiu a ficha para mim, eu olhei para trás e falei, ainda bem que por um golpe de sorte, eu escolhi as pessoas certas. Porque senão, não adianta tu tentar arrumar o ônibus para o lugar certo, mas tu ter pessoas erradas, não vai conseguir levar. Uhum. Acho que esse é o... E eu falo com muita calma, com muita emoção aqui dentro de mim, da gratidão, assim, de ter essas pessoas, de terem confiado em mim e estarem juntos comigo. E tem uns que estão juntos até hoje, né? Minha esposa está junto comigo até hoje. Eu tenho vice-presidentes na companhia que respondem para mim, estão comigo desde 2014, 2015. E sou muito grato a isso. Ótimo, Vitor. De novo, muito obrigada por conversar com a gente hoje. Foi um grande prazer e muito sucesso para vocês aqui no programa. Obrigada.